que tem direcionado os nossos passos a cada amanhecer. Papai, tira tudo que não provém do Senhor nas nossas vidas, mas que o Senhor venha concretizar os sonhos e os projetos do Senhor sobre a tua igreja nesta noite. E diante de ti nós apresentamos o teu servo. Usa ele, ó Pai, poderosamente para falar conosco da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer que cada um de nós nos portamos na tua presença e nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. É sempre uma honra poder estar aqui. Tendo essa oportunidade de estar aprendendo e crescendo junto com vocês. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Primeiro livro, comecinho de tudo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descai o teu semblante? Se procederas bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: és tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Podeis assentar, irmãos. Dois irmãos, duas ofertas. O primeiro assassinato. A importância que é nós estarmos caminhando com Deus. Porque se você caminha com Deus verdadeiramente, e você pede algo para Deus, ou você faz uma oferta para Deus,
Essa oferta pode ser você mesmo, pode ser o seu louvor, pode ser a sua caminhada, pode ser um pedido para Deus. Se aquilo que você está fazendo, a vontade de Deus, está diante da palavra e agrada a Deus, Ele vai receber a tua oferta. Então, dar a oferta para Deus não significa que você vai dar a oferta de qualquer maneira, porque Deus não vai aceitar. A primeira coisa que Ele aceita não é a sua oferta, é você. Se você prestar atenção na palavra de Deus, Ele falou, e Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. A palavra de Deus, ela fala que quando as primícias de Abel, os do rebanho, tem a cria, a primeira coisa que ele faz é levar aquela oferta para Deus, das primícias do Senhor. Mas quando ele fala de Caim, ele fala que aconteceu depois de uns tempos. Por aí dá para você perceber que Caim não estava muito preocupado em ofertar para Deus. E aí quando ele vai de qualquer maneira, achando que Deus ia aceitar. E aí Deus não aceitou. Mas o que acontece quando você faz algo para Deus e Ele não aceita? A palavra de Deus mostra que quando Ele não aceitou, o que aconteceu? O mal investiu em Caim. A inveja, a maldade, e ele já trama naquele momento para matar o seu irmão. Então nós temos que ter muito cuidado a partir do momento que nós começamos a caminhar com o Senhor. Uma das coisas que a gente está sempre aqui, glorificando o nome de Deus, fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, ensaiando, buscando, para que quando a gente chegue aqui neste lugar, o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Porque quando Ele recebe, algo acontece conosco. Ah, mas e qual é a vantagem? Porque Abel fez uma oferta, Deus aceitou, mas ele morreu. É verdade, não é? Se você olhar por esse ângulo, é verdade. Mas a palavra de Deus fala, o sangue do teu irmão clama da terra, a voz do sangue do teu irmão. Então você tem a certeza de uma coisa, Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus Cristo fez tudo o que fez para que nós tivéssemos a nossa salvação. Salvação. A partir do momento que você crê e você quer realmente andar nesse caminho, você tem a sua salvação. Só que se você não for verdadeiro com Deus, não andar nos caminhos direitos de Deus, vai acontecer o quê? Altos e baixos na vida do crente. E quando o crente está na vida altos e baixos, subindo e descendo, significa que Deus não está com ele. Por quê? Porque Ele não permite. Porque para permitir que Deus ande conosco, a palavra de Deus fala, o que Jesus Cristo falou para Nicodemos, quando ele saiu às escondidas, com medo dos outros que estavam perseguindo Jesus, que fazia parte daquele povo, dos fariseus, o que acontece? Jesus falou o que para ele? Tem que morrer para o mundo e tem que nascer de novo. É fácil morrer? Não. E aprender tudo de novo? Mais difícil ainda, não é? Porque a gente já tem uma cabeça formada, já temos ideias formadas dentro da nossa cabeça, e aí a palavra vem contra tudo aquilo, mas é um processo que demora tempo, demanda tempo nas nossas vidas, e é isso que é maravilhoso, porque Deus não quer que você mude da noite para o dia. A palavra de Deus, ela fala, venha como você está, de qualquer jeito que você tiver, você pode vir para a palavra de Deus, bêbado, drogado, caído, de qualquer maneira, mas depois existe um processo. Esse é o primeiro passo, você vir do jeito que você está. Deus tirou aquele povo do cativeiro do jeito que aquele povo estava. O povo clamou, mas aquele povo já estava muitos anos vivendo da maneira dos egípcios, fazendo adoração a outros deuses e tal. Tanto é que quando Deus coloca eles no deserto, e quando Moisés sobe para pegar as tábuas dos mandamentos, o que acontece?
eles mandam derreter todo o ouro e fazer um bezerro de ouro, para adorar aquele bezerro. Era assim que eles estavam vivendo no Egito. E para ter aquela mudança demorou vários anos. 40 anos no deserto. Não significa que vai acontecer isso conosco, esse tempo. Mas se acontecer, dê glória a Deus a isso. Porque vai acontecer você caminhando com Deus, fazendo a obra de Deus, entendendo os caminhos do Senhor. Ofertar a Deus. Tem uma passagem da viúva pobre, uma viúva pobre que foi lá com as moedinhas que não tinham aos olhos dos homens nenhum valor, enquanto todos estavam depositando altas quantias no gasofilato. Altas quantias. O que Jesus Cristo falou para os seus discípulos, mostrando para eles terem aquele entendimento? Ele falou: aquela senhora ali vai ser reconhecida, vai receber de Deus. Deus recebeu a oferta dela, mas não recebeu a oferta deles. Por quê? Porque eles estavam dando daquilo que estava sobrando, eles não estavam dando a mínima importância para a obra de Deus, para as coisas de Deus, enquanto ela, na sua dificuldade, fazendo as coisas, passando por momentos de dificuldade na sua casa, ela saiu, caminhou até aquele lugar com aquelas moedinhas que para ela tinha muito valor, e ela depositou aquilo, ela depositou o amor na obra, ela depositou o amor em Deus. E é isso que Deus quer que vocês entendam. Ele não está preocupado, não é com a oferta, é com você, é comigo e é conosco. Só que Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma, e é isso que nós temos que entender. A partir do momento que você escolhe, porque nós escolhemos, eu escolhi andar nesses caminhos, eu escolhi andar nesse caminho, e eu vou andar nesse caminho até o final da minha caminhada. E é no meio daquela tribulação e daquela dificuldade é que você vai realmente saber se você vai chegar lá, porque se vier a primeira dificuldade você e nós afastarmos, significa que não está ainda alicerçado na palavra de Deus. Isaías capítulo 1, olha o que Isaías capítulo 1 fala. Isaías capítulo 1. Isaías. Capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Iniquidade. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, assim quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está vendo? Nem eles fazendo a oração para Deus, Deus não estava ouvindo, por causa da atitude, por causa do caminhar deles. Eles estavam fazendo o sacrifício, não estavam? Novilhos, carneiros, continuava fazendo o sacrifício, só que aí Deus já não estava recebendo. Por quê? Porque eles não estavam mais caminhando na vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. É por isso que a gente tem que se esforçar o máximo que nós pudermos esforçar, para que a gente chegue aqui, a gente traga um louvor para Deus, e Ele recebe. Você sabe o que acontece quando Deus recebe? Quando Deus recebe o louvor, Ele causa terremotos, Ele quebra cadeias, Ele quebra correntes, Ele liberta pessoas, Ele transforma pessoas de verdade.
Paulo e Silas dentro de uma prisão ali, naquela situação, já tinham levado uma sova, já tinham apanhado, porque estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam íntegros na palavra. Apanharam porque profetizaram sobre uma mulher que era adivinha. Ela perdeu a adivinhação. O apóstolo Paulo a repreendeu e o Senhor foi lá e tirou o poder de adivinhação do mal que ela tinha. E eles foram presos por causa disso. E aí eles estão lá naquele momento, naquele lugar, fazendo o quê? Louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você acha que eles estavam esperando que o Senhor ia quebrar todas aquelas cadeias e abrir todas aquelas portas das prisões? Claro que não. Mas quando a gente anda no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, a gente está sempre esperando um sinal. Todos os dias que eu venho aqui, que eu louvo aqui, eu fico olhando para ver se o Senhor faz um sinal grandioso. Alguma coisa que impacta este lugar, que impacta vocês, para vocês terem aquela certeza. Você sabe o que é a certeza? Você tem fé? Eu tenho. Mas quando vem aquela certeza que você viu algo de Deus na sua frente, você vai responder: você tem certeza da sua fé? Eu tenho. É diferente a resposta. Se Deus te colocar numa situação de muita dificuldade, você vai fazer como Paulo e Silas, vai continuar glorificando o nome dele? Independente se ele vai quebrar ou não aquelas cadeias, independente se ele vai abrir ou não aquelas portas das prisões, porque se você tiver fé, você vai continuar louvando, independente do que vai acontecer. Porque aquilo que Abel fez, do máximo que ele pôde, de caminhar com Deus, porque ele se preocupou antes para levar a oferta para Deus. Ele se preocupou antes, porque ele escolheu as premissas. Ele já estava preocupado em levar aquela oferta para Deus, em fazer aquilo para agradar a Deus. Ele já estava com o coração em Deus, enquanto que o seu irmão não estava nem aí. De qualquer maneira, tá bom. Só que de qualquer maneira, tá bom, Deus não recebe. Independente se ele vai receber e ele vai fazer algo grandioso, a gente sempre espera que ele faça algo grandioso, mas se ele não fizer, continuemos fazendo a mesma vontade, porque isso é ter fé no coração de cada um de nós. Você vê aqui um povo, uma nação que o Senhor tirou da escravidão, colocou no deserto, deu estatutos, deu leis, transformou esse povo num povo de Deus, uma nação que tinha as suas terras, que tinha os seus bens, tudo, tinha seu Deus. E aqui nesse momento você vê eles totalmente distanciados de Deus, mas continuavam fazendo o mesmo sacrifício, e Deus falou: não recebo. De qualquer maneira, eu não recebo. Eu só recebo quando se preocupa de verdade em fazer a oferta a mim, de louvar, de estar aqui, de buscar a minha presença. É assim que Deus faz, é isso que nós temos que continuar buscando, de todas as formas. Foi por isso que esse povo foi para o cativeiro. Esse povo acreditava que só deles terem a arca da aliança, junto com as tábuas das leis, junto com tudo que eles tinham, eles acreditavam só por ter aquela arca, eles já eram invencíveis, e não era. Todas as vezes que eles estavam de maneira errada com Deus, fazendo coisas erradas, quando eles enfrentavam a batalha, eles perdiam, com arca, com tudo, com promessa, com tudo. Mas quando eles se dispunham a andar de verdade, a zelar pela palavra de Deus, a fazer a diferença no meio do mundo, para o povo olhar e falar: gente, esse povo é diferente, esse povo, essas leis, isso é bom demais, essa maneira de viver que Deus mostra para eles é bom demais. Era isso que Deus queria, só que numa determinada caminhada deles, eles se perdiam para o lado mais fácil, da porta larga. E aí Deus tirava a sua proteção. Agora veja só a diferença. Vamos em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Aí eu pergunto para você: vale a pena andar nesse caminho? Vale a pena glorificar a Deus? Vale a pena servir a Deus? Porque nós somos servos de Deus.
O povo que está no mundo acha que Deus é igual ao Papai Noel. Quando eles precisam, que estão num problema que eles não sabem como fazer, aí vão clamar a Deus, mas não conhecem a Deus, e não é assim que Deus age. E aí fica mais perdido ainda. Jó capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, e Jó era o cara mais rico aqui desse lugar, de Uz. E era íntegro, temente a Deus. E ele fazia sacrifício pelos seus filhos, porque seus filhos, de vez em quando, faziam umas festinhas, uns negócios aqui, outros ali, e aí ele ficava com receio deles terem falado alguma bobagem para Deus, né? De fazer com que Deus ficasse, né, magoado com a situação deles, e ele fazia ofertas a Deus por causa daquilo. Ele fazia oferta para Deus em prol dos seus filhos. E a primeira coisa que acontece é a morte de todos os filhos de Jó, do seu gado, do seu rebanho, de tudo que ele tinha. Agora eu pergunto para você, mas Jó não adorava a Deus, não era íntegro? Deus falou aqui, não falou? Se a palavra de Deus está falando aqui, porque era verdade. Então por que ele passou por toda essa situação que nós sabemos? Por que ele passou por isso? Se ele era tão íntegro, se ele estava fazendo um sacrifício legal para Deus, porque Deus não recebe ele e o sacrifício. Deus não recebe o seu sacrifício e você. É você primeiro. É você se dispondo a andar nesse caminho é que vai fazer com que o seu sacrifício seja recebido ou não. Quando Deus tira aquele povo para construir o templo, o tabernáculo, aquele povo quando sai do Egito sai com posses. O Senhor mandou falar para Moisés que era para falar para Faraó, que era para pagar tudo que eles tinham trabalhado dentro do Egito. Eles saíram com gado, eles saíram com ouro, com prata, com tudo. E aí quando Deus começa a trazer o tabernáculo, Deus fala algo maravilhoso. Ele fala assim, fala para eles trazerem uma oferta, mas que seja de coração. Coração. Então tem como você levar uma oferta de coração para Deus se você não está andando no deserto, não está fazendo a vontade de Deus? Claro que não. Agora eu te pergunto, por que Jó, um cara íntegro, com tudo isso, e de repente acontece toda essa catástrofe na vida dele? E se não tivesse só perdido tudo, depois ele ainda fica doente. O verdadeiro adorador, que era Jó, queria, você sabe o que Jó queria realmente? Ele queria ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Uma coisa é a gente ouvir a palavra sendo pregada, e outra coisa é você ouvir o próprio Deus falando através da palavra. Aí a coisa muda completamente. O seu coração, a sua reação. Você sabe o que é temor a Deus? Temor a Deus é quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, e aí você sabe que Ele é verdadeiro, que Ele é de verdade, que Ele fez os céus e a terra, que Ele nos criou, e aí você pensa em fazer alguma coisa errada, e você fala, eu não vou fazer, porque eu conheço o meu Deus, e eu sei o que Ele fez com Davi. Davi não era segundo o coração de Deus, mas quando ele comete o deslize, o que aconteceu? Foi a maior pancada que ele levou na vida dele. Nada se compara ao que Davi aconteceu depois de tudo aquilo que ele fez. As perseguições de Saul nem se conta com o que aconteceu com ele, com a família dele, por causa do erro que ele cometeu. Temor a Deus. E olha que Davi era segundo o coração de Deus. Então isso serve para a gente ficar mais alerta ainda.
Então Jó começa a passar por toda essa dificuldade, aparecem seus amigos, começa a falar que o problema era com ele, que ele tinha alguma coisa que tinha feito de errado. Ele falou, eu não fiz. A esposa de Jó manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Tá certo. A mulher é mais frágil, perdeu todos os filhos. Por isso que Deus não fez nada com ela. O homem é mais forte, aguenta mais pancada. É por isso que Deus coloca ele na frente da batalha. E Jó continuava lá. Só que ele começa a clamar, porque quando você está com dor e com muito sofrimento, você clama diferente. Quando você está passando por uma determinada situação muito grave na sua vida, você vai andar caminhos que no normal você nunca ia andar. Porque aquilo vai te dar força para você caminhar no deserto, nas pedras, em tudo que você tiver de vencer. E era o que estava acontecendo com Jó. A serpente achava que estava manipulando a situação, mas não estava. Porque Jó queria ter um encontro verdadeiro com Deus. Só que para você ter um encontro verdadeiro com Deus, é preciso disso que ele estava passando. Não que você vai perder a sua família, não que você vai ficar doente, mas você tem que colocar que vai haverá muita dificuldade para você se aproximar e ouvir a voz de Deus. Foi assim na vida de Moisés, foi assim com Elias em toda aquela perseguição de Acabe e Jezebel. E não é diferente conosco. Por isso que Jesus falou, a porta é estreita. Mas você quer fazer algo bom para Deus? Você quer fazer uma oferta boa para Deus? Você quer se ofertar a Deus para andar no caminho do Senhor e ir até o final? Você vai ter que passar por essa situação. Mas você não vai passar da noite para o dia. Existe um processo, e aqui estava acontecendo na vida de Jó. Porque quando chega lá na frente, ele clamando, e aí de outra forma, eu passava, quando eu chegava, as pessoas conversando, parava de conversar para me ouvir. Então ele tinha um pouquinho de grandeza nele. Deus estava quebrando isso, para ele se humilhar. É por isso que a gente se ajoelha diante de Deus, se humilha diante de Deus. Aqueles que se humilharem serão exaltados. E o que Jó fala lá na frente? Quando ele achou que Deus nem ia falar mais com ele. Porque assim, às vezes, a gente fala assim, Deus não vai falar comigo mais. Ou às vezes Deus não vai falar comigo de novo. Ou às vezes Deus não vai fazer algo grandioso de novo aqui com nós. Mas você não desiste, continua firme, continua buscando, não importa com quantidade, importa com qualidade, continua buscando. A presença de Deus se faz aqui nesse lugar. E se está fazendo a diferença em algumas pessoas, vai fazer a diferença em você e cada um de nós também. Mas é preciso que a gente continue avançando no meio da dificuldade. O crente cresce espiritualmente é na dificuldade. E aí você vai poder fazer uma verdadeira oferta para Deus, se ofertar para Deus. Porque para Deus receber, você precisa de fazer o que esses grandes homens fizeram. E aí Jó fala lá na frente, algo grandioso, porque quando ele pensa que já tinha acabado, o Senhor falou, aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Olha só. Você já imaginou? Você ora para Deus, ele não fala nada, você continua orando, ele não fala nada, mas você continua orando, ele vem com a palavra daquela viúva e o juiz, era viúva e o juiz? Acho que era, viúva e um juiz, o juiz iníquo, que todo dia ela estava lá importunando aquele juiz, e ele acabou fazendo aquilo que ela queria. Agora, se ele fez, imagine Deus, ele só quer que você continue se esforçando mais. Talvez a voz precisa de ser aumentada para que ele escute, igual filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele vai te ensinar novos caminhos. Porque eu estou falando para vocês, é falar assim, porque Jó fazia uma grande oferta para Deus, ele era íntegro, então Deus recebia a oferta, mas o que Jó recebeu de Deus, todo esse castigo? Não. Jó lá na frente fala assim, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Está vendo a diferença de ouvir e de ver? Existe uma diferença muito grande. E Deus fez isso porque esse era todo o intuito de Jó.
Queria ter aquela intimidade comigo também. A vida não tem sentido se você não ouvir Deus falar. A vida não tem sentido se você não ver sinais do Senhor. E Ele tem feito sinais aqui nesse lugar e falar muito mais. Mas é preciso que a gente continue. A palavra de Deus fala: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Antigamente Deus falava comigo e me mostrava coisas na maior facilidade, eu não precisava de me esforçar. Agora, para Deus falar alguma coisa comigo, você precisa de ver, meu filho. Tem que orar, tem que orar, tem que orar, e tem que orar, e tem que orar, e olha que às vezes ele ainda... Mas isso fez eu desistir? Isso vai fazer eu desistir? Não. Eu espero que não a vocês também. Então é preciso que a gente continue avançando. Lucas capítulo 18, Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, 9, 14, 18, 9, Lucas 18. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos, e desprezava os outros. Olha tanto que é interessante isso aqui. 2 homens subiram ao templo com a propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como esses demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Está vendo a diferença? Aquele outro falava: ó, eu dou o dízimo certinho, eu faço a vontade de Deus, eu ajudo os pobres, eu sou melhor do que esse aí. Deus não ouviu a oração dele, não recebeu a oferta dele. E é isso que nós temos que aprender. Que é preciso... o que acontece quando Deus recebe a nossa oração? Ele fala com você. Ele começa a te direcionar no seu negócio, na sua família, em tudo, no caminhar, em tudo. Então nós temos que ter esse discernimento da palavra de Deus. A gente vem aqui para aprender a palavra, saber que o Espírito Santo de Deus vai andar com você no seu trabalho e na sua casa. Não é só aqui. Depois sai para fora, se desliga. Não, é aqui, lá fora, é isso. Você é um povo de Deus em todo lugar que você vai. E se você é povo de Deus em todo lugar que você vai, você é diferente do mundo. Não somos iguais. Não fazemos as mesmas coisas. Não fazemos as mesmas coisas. É por isso que a palavra de Deus fala: tem que morrer para o mundo e tem que nascer para Cristo. Você acha que isso é ruim? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque ele te mostra algo ao qual você nunca conseguiria enxergar se você ficasse do outro lado do rio. Porque quando você atravessa o rio para ir aonde está o Senhor Jesus Cristo, o barco vai balançar, mas ele está lá. E ele acalma a tempestade. E ele nos cura, nos transforma. E é isso que nós temos que ter, essa certeza. E saber que nós, todos os dias, precisamos ofertar alguma coisa para Deus. Senhor, eu oferto a minha vida para que o Senhor me guie, para que quando eu precisar de uma oração, o Senhor possa pelo menos falar alguma coisa para mim, falar pelo menos: não, esse caminho não é bom para você. Não anda por aí, anda aqui. E é assim que Ele faz conosco. O Senhor Jesus Cristo, pensa bem, Jesus Cristo tinha ressuscitado no 3º dia. Jesus Cristo era Deus, a metade. A outra metade ele era homem como qualquer um de nós. Sujeito à fome, sujeito a dores, sujeito à tristeza. Ele chorou, ele brigou,
Ele brigou lá no templo, quando estavam fazendo o templo comércio. Você acha que se ele não tivesse, quando ofertou para ele o diabo tudo, poder, todo ouro e toda prata, ele disse não, quero a palavra. Você acha que se ele tivesse aceitado, ou se ele tivesse andado no caminho que não era o caminho de Deus, você acha que o Senhor tinha ressuscitado ele no terceiro dia? Não. Por quê? Porque ele fez uma oferta para Deus de valor, ele fez uma oferta para Deus de tudo. Ele se ofertou a Deus, e como ele andou certinho naquela caminhada, o Senhor recebeu. E é isso que, e quando ele recebe, o que ele faz conosco? Muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas. Você sabe por que o Senhor Jesus falou assim, para Zaqueu, hoje teve milagre aqui nesse lugar? Porque Zaqueu se desprendeu da coisa que é mais difícil para o homem se desprender, que é bens monetários. Ele falou, vou devolver a metade, vou doar metade para os pobres, e o que eu defraudei, vou devolver 40%, que se não me falha a memória. Você sabe qual que é a pessoa que é pegada com bens materiais vai falar uma coisa dessa se não tiver conversão no coração? Ninguém, nunca. A maioria que você vê as pessoas ajudando, não estou dizendo todas, porque Deus é que toma conta, Deus é que guia, Ele guia essa igreja, não sou eu. Ele só fala para mim, continua caminhando, fazendo a minha vontade, pregando a minha palavra, louvando e glorificando meu nome, que eu estou no controle, e Ele está no controle. Um dia nós estávamos numa areazinha ali, chuva, frio, vento, eu e a minha esposa, maior dificuldade. Teve até um dia que começou a chover, eu falei, se molhar é do Senhor esses aparelhos, que eu não vou mexer correndo com isso para dentro não. A chuva parou, e pouco tempo depois Deus abençoou e nós compramos e passamos a igreja para cá. Tudo é dificuldade, mas é na dificuldade que a gente aprende a dar valor. Se você não passar por dificuldade, como que você vai valorizar a palavra de Deus? A gente valoriza porque a gente sabe o valor que ela tem, não é verdade? Oferta a Deus. O que aconteceu com Caim? Porque Deus não recebeu a dele e recebeu a de Abel. Viveu uma vida toda bagunçada na terra. Ele não viveu. Só morte, briga, tudo que você imaginar, não viveu. Porque o verdadeiro sentido da vida está a andar na palavra de Deus. É quando você trabalha e você deita e dorme tranquilo, porque você não fez mal para ninguém. É quando você sai na rua e você pode olhar de frente, olho no olho das pessoas, e elas te respeitam, porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está tendo mudança, assim como eu, assim como cada um de nós. E por isso que é tão importante a gente entender que para você fazer qualquer sacrifício para Deus, começa na sua caminhada. Porque é ali que Deus vai olhar para dentro do teu coração e saber, vou receber ou não vou receber. E se você fizer tudo aquilo que está na palavra, que no começo é difícil, mas nada é impossível para Deus, Ele recebe. E quando Ele recebe, Ele faz milagres na nossa vida. Amém? Por isso eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração. E continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando. E que a cada dia nós venhamos ser uma oferta agradável diante de Deus. Amém? Levante suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta rica palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem chamado a nossa atenção para sermos um altar santo e puro diante da Tua presença. Papai querido, e diante de Ti, nós apresentamos a nossa família, apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos as nossas obrigações, apresentamos os nossos locais de trabalho. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar
sabedoria, discernimento, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Que todos venham contemplar a grandeza do Senhor sobre cada um de nós, ó Pai, aonde nós estivermos, aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés. Que o Senhor venha, Papai querido, nos fortalecer e nos direcionar. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém.